Bom dia, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal para meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Neste momento, te convido para acompanhar comigo a leitura das Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo 18, versículos 1, 2 e 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Como mencionado, Gênesis 18, versos 1, 2 e 3. Aqui no verso 3, onde Abraão disse, meu Senhor, embora haviam sido dirigidos, ou 3 varões, 3 homens, acabaram de chegar à tenda de Abraão, ali nos carvalhais de Manre, e Abraão recebe os 3 homens ali na sua casa, na sua tenda, porém ele diz, meu Senhor. Ele dirige no singular a um daqueles varões como meu Senhor. O mesmo não acontece com seu sobrinho Ló em Gênesis, capítulo 19, eu vou ler o verso 1 e 2, depois nós vamos orar. Vamos ver agora o quadro que acontece diante do sobrinho de Abraão, Ló. Gênesis capítulo 19, verso 1 e 2. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amado Deus, podemos ler, ó Deus, qualquer pessoa alfabetizada pode ler estas letras, mas só o Senhor pode dar-nos a mensagem que o Senhor quer nos transmitir através destas escrituras, destas e de outras escrituras. No teu nome, ó Pai, pedimos tua direção, Senhor, para que não vamos colocar, ó Deus, palavras nossas aqui, mas ouvimos a tua palavra, Senhor, conforme o Senhor tem nos dado através da revelação que deste a teus servos, os profetas. No nome de Jesus Cristo, conceda-nos estas bênçãos. Amém. Muito bem, nós sabemos que a Bíblia diz em Amós 3, verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Estou mencionando isso porque isso está conectado com isso aqui. Então, Deus estava para fazer algo ali para Abraão. E Deus então estava fazendo uma visitação pessoal ao seu servo Abraão. E embora a comitiva contava com 3 varões, a presença de 3 pessoas, mas Abraão recebe dizendo, meu Senhor. E esse meu Senhor que Abraão recebe é Elohim. É o próprio Deus em uma figura humana, ou seja, em carne humana. Isso antes do filho prometido chegar à casa de Isaac. Estou aqui apenas trazendo um cenário para que nós possamos ler outras escrituras e trazer o nosso assunto. Por sinal, estaremos falando sobre o tema antes do filho prometido entrar em cena. Grave bem esse tema. Antes do filho prometido entrar em cena. Por quê? Esse cenário de Gênesis 18, Gênesis 19,
ficaram ainda vários versículos que não dá para ler tudo aqui. Isso estava precedendo, no caso de Gênesis 18, isso estava acontecendo antes de Abraão e Sara ter o filho Isaque, aquele filho prometido, que já estava com quase 25 anos de promessa, e Abraão não afrouxou a sua fé. Quanto mais o tempo passava, mais Abraão tinha fé. E agora, nesta precisa visitação de Elohim à tenda de Abraão, Elohim confirma. Claro, eu li apenas até o verso 3, mas Elohim vem e diz que ele não pode ocultar o que ele está por fazer ao seu servo Abraão. E assim, então, ele revela para Abraão coisas que ele estava por fazer, e inclusive confirma a promessa do filho prometido. E antes que Isaque venha a nascer, então essa visitação acontece, e Deus ali discerne os pensamentos do coração de Sara. Está nos versículos seguintes, quando ele diz que Abraão e Sara vão ter o filho. E Sara então ri consigo mesma. Ela não dá um riso alto, mas ela ri consigo mesma, ou seja, ela esboça no seu rosto um sorriso. E isso estando atrás de Elohim e de Abraão lá na tenda. Ela não estava ali com eles naquela hora, mas ela ouviu a conversa. E então, quando ela riu, Elohim, mesmo estando de costas voltadas para a tenda, ele diz: por que Sara riu? Bem, é sobre isso que vamos falar no desfecho deste assunto. Deus discernindo os segredos dos corações. Deus conhecendo pensamentos. E a palavra de Deus diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Bem, então, antes do filho prometido entrar em cena, naquela época, houve então a visitação de Elohim em carne humana na tenda de Abraão. E por que eu li também Gênesis 19, versos 1 e 2? Porque o sobrinho de Abraão, Ló, não estava presente no momento da cena, lá nos Cavaleiros de Manre. Portanto, Ló morava em Sodoma. E na visitação, os dois anjos que saíram lá da tenda de Abraão e prosseguiram e foram para Sodoma, ficando Abraão a sós ali com o Senhor. Então agora aqueles dois anjos são recebidos na leitura que fizemos de Gênesis 19, e Abraão os recebe chamando de meus senhores. Não há nada de errado nisso, porque realmente eram dois anjos. Mas eu quero que você note que Abraão enxergou um Senhor com uma fé monoteísta, crendo em um único Deus, em um só Deus. Mesmo ele olhando para três figuras, ele viu um só Deus. Uma fé monoteísta, que é a fé do verdadeiro crente. Ló já tinha na sua mente, ele enxergou dois e jogou ali o seu plural, né? Meus senhores. Quando hoje também sabemos que há muitas pluralidades de deuses, de divindades, e muitas pessoas creem não só em dualidade, né? Mas em uma trindade, e assim até mesmo num politeísmo, né? Com a crença na existência de vários deuses, ou várias pessoas na divindade. Mas o nosso assunto não está focado nesta parte da deidade de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. O Deus invisível do Antigo Testamento se fez visível no corpo de Jesus. Isso não isenta de Jesus ter um Pai, ter um Deus. Só que o Pai de Jesus é o próprio Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, não tenho tempo agora para ler. E também isso não isenta de Jesus Cristo ter um Deus. E o próprio Espírito Santo, quando Jesus orava ao Pai, quando Jesus orava a Deus, então, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o próprio Deus, Jeová, habitando no corpo chamado Jesus. Bíblia para isso, Colossenses capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se existe divindade, ela não existe fora de Jesus. É bem por isso que Jesus exclamou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode ver que ele usou o verbo, ele conjugou dizendo vem. Vem quer dizer aponta para si. Senão ele diria vai. Ninguém vai ao Pai. Essa maneira é errada de ler a Bíblia. Então ninguém vem.
mostrando que o Pai estava nele. E mais escritura, Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Muito bem, feita essa plataforma, vamos em frente então. Bem, então antes do filho prometido, Isaac, vir à tenda de Abraão, ou nascer, Abraão recebe aquela visitação e Elohim diz para ele, ó, pelo tempo da vida, te visitarei, você terá, e Sara terá o filho, e assim sucessivamente. E sabemos que a partir daquela visitação, então começou, dentro do ciclo da vida, né, os 28 dias que a mulher tem, o organismo feminino obedece essa escala de 28 dias, então Sara veio sim a conceber, e dentro do tempo da gestação, ela teve o seu filho Isaac. Agora isso aponta para Jesus vindo para o nosso dia da redenção. Existe um dia da redenção do nosso corpo que está aguardando-nos aí na frente. E Jesus até disse mesmo que o Espírito Santo seria dado para aqueles que lhe obedecem, assim sucessivamente. E também a Bíblia diz que nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então essa redenção é a do nosso corpo, porque na cruz do Calvário Jesus já redimiu corpo, alma e espírito. Porém, foi concretizada a redenção do espírito e da alma, porém a do corpo está garantida. Todos que morrerem em Cristo ressuscitarão, tem garantia de ressurreição. E os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e juntos seremos arrebatados e subiremos a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. É assim que a Bíblia diz. Bem, isto é a vinda do Filho prometido. Mas antes que esta vinda do Filho prometido, Jesus Cristo, no seu corpo literal, então nós temos também a visitação de Elohim na face da terra. Deus vindo mais uma vez em carne humana, manifestando-se em um ministério profético. Isso está através das Escrituras. Eu já disse no início que Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus está por fazer algo, meu amado irmão, irmã, ouvinte. Deus está para fazer algo. Pode ver que a atmosfera, toda a natureza está em suspense, como foi na época da primeira vinda de Jesus Cristo. Estava também pairando no ar uma situação assim, um tanto parece que indefinida. É como se fosse aquele efeito que em inglês se escreve fader, quando uma cena termina em um vídeo, em um filme, e vai entrar outra cena. Então geralmente a tela como que apaga, ela vai apagando, e antes que ela apague totalmente, já vem a próxima tela, o próximo episódio. Então nessa troca de episódios, na época de João Batista, pode ver que a atmosfera era idêntica de agora. Então, por quê? Porque estava se encerrando uma dispensação e introduzindo-se uma próxima dispensação. Ali a lei e os profetas estavam encerrando em João, mas Deus estava trazendo para inaugurar a Era da Graça, e onde seria introduzido o Messias, né? Jesus Cristo. Hoje, a mesma forma, Deus enviou também um ministério profético, como o de João, o Batista, para que nesse momento em que uma era está se desvanecendo, uma dispensação está se desvanecendo e a outra entrando em cena, então estamos vivendo exatamente nesse período dessa junção, nessa penumbra, nesse tempo. Eu não tenho como entrar agora, mas Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7, vai falar que é um dia conhecido do Senhor, um dia que nem dia nem noite será, mas que no tempo da tarde haverá luz. E então, aquela luz que vem no entardecer e que entra no crepúsculo, uma luz que ela não está assim muito... O dia não fica tão... Ou seja, você não chama muito de dia nem de noite. É uma penumbra, um momento mais ou menos assim, como quando o dia está encerrando e entra a noite. E essa luz veio. Não estou dizendo que ela está vindo agora, mas essa luz já veio.
e está soando, está brilhando na face da terra ainda, nos corações que a recebem. E isso então fala da visitação de Elohim hoje nos nossos dias. E o discernimento dos segredos dos corações também tem acontecido. Quero mostrar daqui a pouco alguma coisa para você nesse sentido. E para que nosso vídeo não fique longo, então eu me limitarei apenas a algumas poucas demonstrações. Mas em Gênesis 19, se lermos até o verso 11, não vou ler aqui para não tomarmos tempo, vai falar que aqueles dois varões, aqueles dois anjos na casa de Ló, visitando o justo Ló, eles foram agredidos pelos sodomitas, os habitantes de Sodoma. Assim que tomaram conhecimento que haviam dois estrangeiros, dois estranhos ali, eles vieram, porque eles já estavam cansados uns dos outros. Estou falando dos sodomitas. E eles vieram para conhecer pessoas novas, pessoas que estavam recém-chegadas ali. Mas a intenção deles, o instinto deles era possuir aqueles varões, pois o sodomismo, o homossexualismo estava em alta naqueles dias, o que trouxe fogo e enxofre, trouxe o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E o cenário daqueles dias tem que se repetir nesses dias, para que seja verdade que Elohim visite a face da terra nesses dias, também em carne humana. Então tem que ser verdade também que Sodoma e Gomorra espiritualmente está aqui hoje presente, ungindo homens e mulheres, e homens estão com vergonha de chamarem-se homens e começam a se comportar como se fossem mulheres. E mulheres, mesmo sendo femininas, elas começam a ter atitudes masculinas. Então, mulheres masculinizadas e homens efeminados. Então, esse espírito que não tem coragem de assumir a sua verdadeira identidade e prefere ficar no meio termo entre o masculino e o feminino, e cogita-se até mesmo nas leis civis, né, de nem mesmo chamar de menina ou de menino, mas apenas chamar de menine. Então, isto é uma maneira, para que você veja que realmente estamos nesta posição. A humanidade está passando por esta fase exatamente agora. Eu não tenho nada, eu não resolvo esses problemas, eu estou apenas dizendo porque isso é o que todos estão dizendo, autoridades e assim sucessivamente. Mas a nossa parte como cristão e a minha parte como expositor do Evangelho, e estou disposto a viver este Evangelho também, é claro. Então, a leitura espiritual do ambiente, do cenário, isso sim eu tenho que estar mostrando aqui, porque não sou eu mostrando, são as Escrituras, são cumprimentos. E como o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, ele revelou isso aos seus profetas. E então agora vamos aqui. O Filho prometido está para aparecer. Muitos conhecem como o arrebatamento. E então o cenário de Sodoma e Gomorra está presente. E Elohim está presente também no seu povo. Primeiramente através de um homem ungido, um profeta. E aí esta unção desce para um povo ungido. Estarei trazendo alguma parte aqui do sermão, possuindo as portas do inimigo depois da prova. Bem, vamos então para Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30. Creio que só terei essa escritura. E aí vou ler aqui um trecho no sermão do profeta. E nós vamos estar caminhando para o nosso encerramento. Bem, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30 diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Bem, muitos confundem. Eu sei que há a vinda do Filho do Homem, sim, para o povo judeu, que será depois do arrebatamento, depois de 3 anos e meio. Então, depois que Moisés e Elias estiverem pregando ali em Jerusalém, então, findo os dias daquele ministério, eu sei que o Filho do Homem aparecerá e assim é a segunda vinda de Jesus Cristo para os judeus, para os que serão convertidos através da pregação de Moisés e Elias. Mas Deus também tem uma noiva gentia, um povo gentio, que não estaria junto com os judeus. E com esse povo Deus trata separadamente. Sabemos que Jesus Cristo veio na sua primeira vinda exatamente para introduzir esse assunto do Evangelho, das Boas Novas, e escolher para si uma noiva gentia, um povo dentre os gentios. E assim então deu-se início à era gentílica. Mas tudo que tem começo também tem fim. E assim então tivemos a era primitiva, as primeiras conversões, e o tempo passou e a igreja então passou pelas eras. Primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, onde estamos agora, no finalizar da sétima era. Quando eu falei de penumbra, falei que na troca do dia para a noite, quando eu falei do efeito fader, quando a tela vai apagando e daí volta a próxima tela no próximo episódio, esse trecho aí, o profeta chama de junção do tempo. E também ele chama de entremeio. Na mensagem Provando a Sua Palavra, parágrafos 221 e 222, não lerei aqui para remir o tempo, ele fala desse período da passagem, que foi idêntico ao de João Batista. E agora nós também temos que ter o espírito de Elias, que naquela época atuou através de João Batista. Agora o espírito do profeta Elias unge um homem que não necessariamente tem que ter o seu nome civil Elias, mas ele tem o espírito e a virtude. Eu lembro de John Alexander Dowie, que foi um homem que viveu quase que contemporâneo, um pouco antes de William Branham nascer ali nos Estados Unidos, e trouxe um ministério e ele alegava ter o espírito e a virtude de Elias, mas provou-se não ser verdade. É que quando Deus está para fazer algo, sabemos que um lançamento pirata é jogado para o povo antes. Satanás faz isso. Ele faz isso até com, assim, na situação real aqui da vida real das pessoas. Quando alguém vai lançar um sucesso, Satanás, não sei como, mas ele tem os seus meios de copiar aquilo e lançar na frente. Mas é só apenas para dificultar a verdade. Mas não tem problema, isso não obsta, isso não atrapalha, isso não impede que Deus continue atuando. E assim então aconteceu que Deus enviou o Espírito e a virtude de Elias pela 4ª vez na face da terra. Virá uma 5ª vez quando Moisés e Elias estiverem aqui. Mas estou falando desse momento porque a noiva de Jesus Cristo alimenta-se do corpo palavra do Filho do Homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bem, então o alimento para a noiva é esse alimento desse momento que a prepara para o momento de receber o filho prometido. Então nosso tema, antes do filho prometido entrar em cena. Acontece tudo isso que eu estou falando aqui. Bem, então, Lucas 17, do 26 ao 30, já foi lido. E como foi nos dias de Sodoma, nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, então assim é também nos dias em que o Filho do Homem estiver sendo revelado. Isso não é o arrebatamento. A revelação do Filho do Homem não é a vinda do Filho prometido que vem para encontrar com a sua noiva. É uma vinda precursando a chegada do Filho prometido. Então, nesse momento, não estou dizendo para você que o arrebatamento já aconteceu. Claro que o rapto, o arrebatamento, é uma revelação. E sendo uma revelação, você já está arrebatado pela revelação. Então, assim como nós já estamos ressuscitados em Cristo, nós também já estamos arrebatados pela revelação. No momento da concretização disso, nós apenas vamos ter a mudança de corpos, né? Quem estiver vivo naquele momento, e quem estiver dormindo no pó da terra estará sendo ressuscitado. Mas você já tem isso em você.
Você já tem esse poder de germinação, esse poder de vida. A vida eterna já está em você. Bem, vamos então aqui para a mensagem, o sermão Possuindo a Porta do Inimigo, depois da prova. Esse sermão aqui, né? Eu quero trazer aqui para você rapidamente, parágrafo 68. Vocês creem, cada um de vocês agora, que esta é a verdade? Que o Deus que fez esta promessa uma vez mais, e que Ele possa mostrar isso, que estamos vivendo nos dias de Sodoma? Quantos no edifício creem nisso? Quantos aqui também, no vídeo, creem que estamos vivendo nos dias de Sodoma? É inegável, né? Só se não quiser ver. Quantos... Sim, já li. Levantem as mãos, ele disse. Estamos vivendo como foi em Sodoma. Todo o sistema está contaminado. O sistema mundial, tudo. O sistema das igrejas, o sistema político, não há nada. A política está tão corrompida. Os sistemas em todos os lugares. Nossos ditadores, é tudo corrupção. A igreja se tornou da mesma maneira. As famílias se tornaram do mesmo jeito. É só corrupção. Sodoma. Eu li o parágrafo 68, eu vou ler também o 69. Assim, lembrem-se, Deus colocou isso diante de vocês. Então lembre-se que Ele disse que se representaria em carne humana e faria como Ele fez diante de Sodoma antes do Filho prometido entrar em cena. Ele prometeu enviar alguém que precursaria aquele Filho prometido, como Ele fez da primeira vez, que iria introduzir. E Ele disse, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Bem, eu vou encerrar por aqui. Ficaram muitas escrituras de fora, muitos parágrafos. Eu li apenas os 68 e 69 dessa literatura. Mas que Deus te abençoe, prezado ouvinte, prezado irmão, prezada irmã, e que sirva para firmar e confirmar a sua fé que Deus tem visitado a terra através de um ministério profético, assim trazendo em cena o ministério do Filho do Homem sendo revelado. Esse profeta que estou te dizendo, ele não é o Filho do Homem, ele não é Jesus Cristo. A tônica do seu ministério é mostrar, declarar para nós, para a humanidade, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, na sua palavra. Muito bem, nós nos encontraremos na nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Deus te abençoe e até lá!